A mutação genética que pode estar envelhecendo seu coração em silêncio, a ameaça invisível que acelera o envelhecimento do seu coração. Você já parou para pensar se o seu coração pode estar envelhecendo em silêncio sem que você perceba os sinais? Pode parecer exagero, mas hoje os médicos e pesquisadores estão cada vez mais preocupados com um inimigo que se esconde dentro do corpo e que, em muitos casos, só é descoberto tarde demais. Trata-se de uma mutação genética que acelera o desgaste das artérias e do músculo cardíaco, como se o coração fosse obrigado a trabalhar em ritmo acelerado, enquanto o resto do corpo ainda acredita estar vivendo normalmente. Todos os dias, milhares de homens e mulheres acima dos 50 anos acordam acreditando que estão bem. Eles não sentem dores intensas, não apresentam sintomas óbvios, mas dentro do peito, um processo silencioso já está corroendo sua vitalidade. E a consequência é cruel. Muitos sofrem um infarto ou um acidente vascular cerebral repentino, sem aviso, e veem sua vida mudar para sempre. O que mais choca é que a maioria desses casos poderia ser evitada. Lembro-me de um paciente chamado Antônio, de 65 anos. Ele era um homem ativo, gostava de cuidar do jardim, caminhava quase todos os dias, mas ignorava pequenos sinais como cansaço em excesso e uma respiração mais curta nas tarefas simples. Até que um dia, durante uma atividade comum, desmaiou no quintal. Ao ser examinado, descobrimos que ele tinha uma predisposição genética que acelerava o envelhecimento das artérias. A boa notícia é que, mesmo com essa condição, existem caminhos naturais para proteger o coração. O problema é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles, e talvez seja esse o seu caso. Você já se perguntou por que algumas pessoas aparentam envelhecer muito mais rápido, enquanto outras mantêm energia e vitalidade mesmo depois dos 70 anos? A resposta, muitas vezes, está na combinação entre genética e estilo de vida. A mutação genética pode até estar presente, mas quem decide se ela será ativada ou não é você, através das escolhas que faz todos os dias. Estudos recentes mostram que determinadas alterações genéticas podem aumentar em até 4 vezes o risco de doenças cardíacas. Mas o dado mais surpreendente é que até 80% desses problemas podem ser prevenidos com mudanças simples de hábito. Isso significa que, embora a genética possa representar um perigo, o destino não está selado. O poder de mudar a sua saúde está em suas mãos. Agora, imagine o coração como um motor silencioso que trabalha sem parar. Se ele recebe combustível de má qualidade, se é exposto à ferrugem da inflamação e se nunca passa por manutenção, um dia ele para. Mas, se você aprende a cuidar dele com os alimentos certos, com momentos de descanso e com práticas que fortalecem os vasos sanguíneos, esse motor pode continuar funcionando com potência por muitos anos. O que mais preocupa é que grande parte das pessoas só percebe a gravidade da situação quando já é tarde. Muitos acreditam que envelhecer significa necessariamente adoecer, perder energia e se tornar dependente. Mas essa é uma mentira que precisa ser desfeita. Envelhecer não é sinônimo de doença. O envelhecimento do coração pode ser retardado e, em muitos casos, até revertido, com atitudes que qualquer pessoa pode adotar. É por isso que você precisa ficar comigo até o final deste vídeo. Porque ao longo desta conversa, vou revelar sinais que indicam se o seu coração está envelhecendo em silêncio. Vou explicar de forma simples como funciona esse processo dentro do corpo e, principalmente, vou mostrar 7 passos naturais e práticos que podem proteger o seu coração contra o avanço dessa mutação. Talvez este seja o conhecimento que vai salvar a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Por isso, já quero que você faça algo importante. Escreva agora nos comentários: minha saúde é prioridade. Esse simples ato é o primeiro compromisso que você assume com o seu coração a partir de hoje. E lembre-se, cada palavra que você ouvir aqui tem um propósito: despertar, alertar e oferecer um caminho de esperança.
Porque o coração é o centro da vida, e cuidar dele é cuidar de tudo o que você ainda deseja viver. Mas antes de revelar as soluções, é preciso entender o inimigo que muitas vezes está escondido dentro das artérias, trabalhando em silêncio e corroendo a saúde sem dar sinais claros. O inimigo escondido dentro das artérias. Dentro de cada vaso sanguíneo existe um delicado equilíbrio. O sangue flui, leva oxigênio e nutrientes para cada célula, mas basta uma pequena alteração para que esse fluxo seja comprometido. O problema é que a maioria das pessoas acredita que o perigo está apenas no excesso de gordura ou no colesterol alto. A verdade é que a ameaça real muitas vezes está na inflamação silenciosa, que age como uma faísca constante, danificando as paredes internas das artérias. Esse processo é traiçoeiro. Imagine um cano de água que, por dentro, começa a acumular sujeira e pequenas rachaduras. No início não se nota nada, a água continua passando. Mas, pouco a pouco, a passagem se estreita, e um dia o encanamento se rompe. Assim também acontece no corpo. A inflamação provoca microfissuras nas artérias, e sobre elas se acumulam gorduras oxidadas que endurecem os vasos. Quando isso acontece no coração ou no cérebro, o resultado pode ser devastador. O mais preocupante é que essa deterioração é invisível. Não há dor, não há febre, não há sinais imediatos. É como uma infiltração escondida atrás da parede de casa. Só se revela quando já causou estragos sérios. Muitos homens e mulheres chegam aos 60 ou 70 anos acreditando que estão bem, mas por dentro suas artérias já carregam anos de desgaste. No consultório atendi certa vez o Sr. Carlos, de 62 anos. Ele nunca havia se considerado doente. Trabalhava todos os dias, sentia-se relativamente disposto, mas começou a perceber que ficava mais cansado ao subir escadas. Achava que era apenas a idade, até que um exame revelou um estreitamento grave nas artérias coronárias. O que ele acreditava ser um sintoma natural do envelhecimento era, na verdade, o coração pedindo socorro. A mutação genética que acelera esse processo não atua sozinha. Ela se soma a fatores comuns do dia a dia: alimentação rica em industrializados, excesso de sal e açúcar, noites mal dormidas, falta de movimento. Cada escolha incorreta funciona como combustível para esse inimigo escondido. O perigo está no acúmulo silencioso de pequenas agressões, que ao longo dos anos transformam vasos saudáveis em canais rígidos e inflamados. As consequências não se limitam a um ataque cardíaco repentino. O coração que envelhece rápido também perde sua força de bombeamento. Isso significa falta de ar para atividades simples, inchaço nas pernas, tonturas e uma fadiga que tira a alegria de viver. Muitas pessoas acabam acreditando que esse declínio é inevitável, quando, na verdade, é apenas o resultado de anos permitindo que o inimigo trabalhasse em silêncio. Compreender esse processo é vital porque abre caminho para a transformação. Se o problema se instala pouco a pouco, também pode ser revertido com escolhas diárias que regeneram as artérias e devolvem energia ao coração. Esse é o ponto central. Não estamos diante de um destino selado, mas de uma batalha que pode ser vencida com informação, atenção aos sinais e mudança de atitude. Quando a genética não é destino, a ciência da escolha. Muitas pessoas acreditam que, ao herdar uma predisposição genética, não há mais nada a ser feito. Porém, a ciência mostra que isso não é verdade. A genética pode até indicar uma tendência, mas são os hábitos diários que determinam se essa tendência será ou não ativada. O corpo humano possui mecanismos sofisticados que ligam ou desligam genes conforme o ambiente em que vivem. Esse ambiente não é apenas o lugar onde a pessoa mora, mas tudo o que ela come, a qualidade do seu sono, o nível de estresse que enfrenta e até mesmo seus pensamentos e emoções. Pesquisas em epigenética revelam que o estilo de vida tem poder de alterar a forma como os genes se expressam. Imagine que sua herança genética é como um livro de receitas.
Todas as instruções estão lá, mas você decide quais delas serão seguidas. Se escolher os ingredientes certos, a receita será saudável. Se optar pelos errados, o resultado será destrutivo. Essa metáfora ajuda a entender que ninguém está condenado pela herança familiar, porque cada decisão tem peso no funcionamento interno do coração. Um estudo internacional acompanhou pessoas com mutações conhecidas por aumentarem o risco de doenças cardiovasculares. Descobriu-se que aquelas que mantinham uma alimentação rica em vegetais, frutas e fontes naturais de gordura boa tinham riscos significativamente menores do que as que seguiam dietas pobres em nutrientes. Ou seja, mesmo carregando a mesma mutação, os resultados eram totalmente diferentes. A escolha de cada um se sobrepôs à carga genética. Esse poder de decisão se revela de forma prática quando olhamos para pessoas comuns. Uma paciente chamada Lúcia, de 58 anos, chegou aflita depois de receber um exame que apontava predisposição para problemas cardíacos. Ela estava convencida de que seria vítima de um infarto, como havia acontecido com sua mãe, mas ao adotar mudanças graduais na alimentação, incluir caminhadas e dedicar alguns minutos diários para oração e silêncio, ela começou a sentir uma energia nova, seus exames melhoraram, a pressão arterial se estabilizou e a esperança voltou ao seu olhar. É importante compreender que os genes são como interruptores. Eles podem permanecer desligados durante toda a vida se o ambiente interno não estimular sua ativação. Isso significa que cada prato colocado à mesa, cada noite de sono restaurador e cada respiração profunda feita em meio ao estresse são decisões que moldam o futuro da saúde. O que parecia uma sentença passa a ser uma oportunidade de transformação. Quando entendemos isso, percebemos que não se trata apenas de prevenir doenças, mas de assumir as rédeas da própria vida. A genética pode até sugerir limitações, mas é a escolha diária que define se viveremos aprisionados ao medo ou se construiremos um caminho de vitalidade. E é justamente nessa encruzilhada que cada um precisa tomar uma decisão consciente, continuar alimentando o inimigo escondido ou dar ao coração a chance de envelhecer com força e alegria. Os sinais que ninguém deve ignorar. O corpo sempre avisa. O coração raramente adoece de um dia para o outro. Antes que um problema grave aconteça, ele envia pequenos recados que muitos preferem ignorar. Esses sinais não surgem de forma espetacular, mas de maneira sutil, quase imperceptível. O corpo fala baixinho como um sussurro pedindo atenção, até que um dia grita em forma de crise. Um dos primeiros alertas é o cansaço fora do comum. Subir uma escada curta ou caminhar distâncias pequenas pode parecer uma maratona. Outro aviso frequente é a falta de ar durante atividades simples, como conversar andando ou carregar sacolas leves. O inchaço nos tornozelos ao final do dia, muitas vezes atribuído apenas ao calor ou à idade, também pode ser o coração mostrando que não está conseguindo bombear o sangue de forma adequada. Palpitações inesperadas, tonturas ocasionais e até noites de sono interrompidas por uma sensação de aperto no peito são sinais que não podem ser desprezados. No consultório, atendi Dona Helena, de 69 anos. Ela dizia que se sentia cansada, mas acreditava que era apenas o peso natural da idade. Relatava que, ao cuidar das plantas, precisava parar para descansar várias vezes. Para ela, era algo normal. No entanto, os exames revelaram que seu coração estava trabalhando com esforço dobrado, resultado de anos ignorando sinais que pareciam pequenos. Ao iniciar mudanças no estilo de vida e receber a atenção necessária, sua disposição voltou e a alegria de viver floresceu junto com seu jardim. Esses sinais não aparecem por acaso. O corpo sempre tenta se defender e revelar que algo está errado. Desprezar esses avisos é como ignorar rachaduras em uma ponte que todos os dias suporta o peso do tráfego. Uma hora ela cede. Prestar atenção nas mudanças sutis do próprio corpo é a forma mais sábia de evitar que o problema avance silenciosamente.
A sabedoria antiga já dizia que o coração guarda segredos que revelam o rumo da vida. Como está escrito em Provérbios, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Essa verdade permanece atual porque mostra que mente e corpo caminham juntos. Ouvir os sinais do coração é também ouvir os sinais da alma, que pede equilíbrio, cuidado e esperança. Reconhecer esses alertas não deve ser motivo de medo, mas de decisão. Ao identificar cedo o que está errado, abre-se a oportunidade de transformar o destino. Porque cada sintoma é como uma campainha de aviso, lembrando que ainda há tempo de agir e de proteger a vida que continua pulsando dentro do peito. 7 hábitos naturais que blindam o coração contra o envelhecimento. Se os sinais são um pedido de socorro, os hábitos certos funcionam como escudos que protegem o coração contra o desgaste silencioso. Não se trata de fórmulas complicadas, mas de escolhas simples que somadas transformam o destino de quem as pratica. O primeiro desses hábitos é a alimentação anti-inflamatória. Frutas vermelhas como morango, amora e mirtilo fornecem antioxidantes poderosos, que combatem o envelhecimento das células cardíacas. O azeite de oliva extra virgem, as nozes e as castanhas oferecem gorduras boas que nutrem as artérias e reduzem a formação de placas nocivas. Incluir esses alimentos na rotina é como reforçar diariamente as defesas do organismo. O segundo hábito é o movimento constante. Não é preciso correr maratonas ou enfrentar exercícios intensos. Caminhadas leves, danças, alongamentos e até cuidar do quintal já ajudam a manter a circulação ativa. O coração é um músculo e, como todo músculo, se fortalece quando é desafiado de maneira equilibrada. 15 a 30 minutos de movimento por dia podem fazer a diferença entre um coração enfraquecido e um coração resiliente. O terceiro hábito é o poder dos chás naturais. O hibisco ajuda a controlar a pressão arterial, o chá verde combate a oxidação e o mate auxilia no metabolismo. Essas bebidas funcionam como pequenas doses de medicina natural que, quando consumidas com regularidade, oferecem suporte extra à saúde cardiovascular. Não se trata de substituição de cuidados médicos, mas de aliados que completam a proteção do organismo. O quarto hábito é cultivar um sono reparador. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono profundo, o corpo regula hormônios, repara tecidos e alivia a pressão sobre o sistema circulatório. Quem negligencia o descanso acumula sobrecarga no coração. Criar um ambiente tranquilo, sem telas luminosas e manter horários regulares de sono é um investimento poderoso na longevidade. O quinto hábito é aprender a lidar com o estresse. Situações de tensão constante mantêm o corpo em alerta, liberando hormônios que aumentam a pressão arterial e inflamam os vasos. Oração, meditação, respiração profunda e momentos de silêncio são práticas simples que devolvem equilíbrio e serenidade. O coração responde positivamente quando encontra paz interior. O sexto hábito é a atenção aos exames preventivos. Muitas pessoas só procuram ajuda depois que o problema se instala, mas exames de rotina revelam riscos antes que eles se tornem fatais. Um simples eletrocardiograma ou teste de sangue pode mostrar muito sobre a saúde do coração. Esse cuidado não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque antecipa soluções antes que seja tarde. O sétimo hábito é evitar os venenos modernos disfarçados de alimentos. Refrigerantes, produtos ultraprocessados, excesso de açúcar e sal escondido em temperos prontos sobrecarregam o organismo e aceleram o envelhecimento cardíaco. Reduzir o consumo desses produtos é como fechar a porta de entrada para o inimigo invisível que se instala nas artérias. Esses 7 hábitos não são teóricos. Eles já transformaram a vida de milhares de pessoas que decidiram escolher um caminho diferente. E se você deseja um passo adiante, quero lhe indicar o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Nele você encontrará preparações simples, saborosas e acessíveis que fortalecem o coração e ajudam a prevenir doenças silenciosas.
O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. É a ferramenta prática que pode fazer a diferença na sua mesa e na sua vida. Blindar o coração não exige milagres, mas constância. Cada uma dessas atitudes, repetida dia após dia, se acumula como tijolos firmes, que sustentam uma vida longa e cheia de energia. A história de transformação. Como Dona Ana mudou seu destino. Entre tantas histórias que ouvi no consultório, a de Dona Ana sempre me vem à memória quando penso na força da decisão. Aos 72 anos, ela chegou abatida, acreditando que sua vida já estava determinada pelo histórico familiar. Seu pai havia falecido cedo por complicações cardíacas. 2 irmãos lutavam contra problemas no coração e ela mesma começava a sentir que o corpo não acompanhava mais o ritmo da mente. Queixava-se de cansaço constante, de falta de ar ao subir pequenos lances de escada e de um medo silencioso que a consumia todas as noites antes de dormir. Nos exames, o quadro mostrava predisposição genética clara e sinais de que suas artérias já carregavam o peso dos anos. Ela poderia ter se entregue à ideia de que nada mais poderia ser feito, mas escolheu acreditar que ainda havia um caminho. Foi nesse ponto que começamos pequenas mudanças. Dona Ana substituiu refrigerantes por chás naturais, aprendeu a preparar saladas coloridas com azeite e sementes, começou a caminhar ao redor da praça do bairro e a dedicar alguns minutos por dia para a oração silenciosa. No início, parecia pouco. Ela mesma duvidava que essas atitudes simples teriam algum impacto. Porém, em poucas semanas, o corpo já dava sinais de transformação. O cansaço diminuiu, a respiração ficou mais leve e a energia para tarefas diárias retornou. Em poucos meses, seus exames mostraram melhora surpreendente e sua alegria começou a contagiar a família inteira. Lembro-me de uma frase que ela repetia: "Sinto que recuperei anos de vida que estavam sendo roubados sem eu perceber." Essa percepção não era apenas física, era também emocional. Ela passou a caminhar ao lado dos netos, ria com facilidade e transmitia a confiança de quem descobriu que nunca é tarde para reescrever a própria história. O que mais impressiona é que Dona Ana não usou fórmulas complicadas, nem buscou atalhos. Sua transformação nasceu da soma de escolhas simples e repetidas diariamente. O segredo estava em não desistir diante das dificuldades e em acreditar que, apesar da genética, o poder de mudar estava em suas mãos. Essa história mostra que a ciência e a vida real caminham juntas. O corpo responde ao cuidado e à disciplina, e o coração, mesmo marcado pelo tempo, pode ganhar nova força quando encontra alimento adequado, movimento constante e serenidade na alma. A mutação genética que tanto assustava passou a ser apenas um detalhe diante da determinação de uma mulher que decidiu não aceitar a condenação do passado. O poder da decisão. Escolha hoje salvar anos de vida. Histórias como a de Dona Ana revelam que não existe idade para recomeçar. Cada decisão tomada no presente tem força para mudar o rumo da vida. O coração, mesmo marcado por anos de esforço, responde ao cuidado. Ele pulsa com mais vigor quando recebe os nutrientes certos, quando encontra paz no descanso e quando não é sobrecarregado por escolhas nocivas. O futuro não está escrito em pedras, mas construído com as escolhas de hoje. A ciência confirma essa verdade, mas ela já estava registrada muito antes nos ensinamentos antigos. Como dizia Sócrates, não é viver que importa, mas viver bem. E viver bem significa ter saúde, alegria, energia e serenidade para desfrutar cada momento. De nada adianta acrescentar anos à vida se esses anos forem marcados por dor, limitações e solidão. O verdadeiro presente é acrescentar vida aos anos. É poder caminhar, rir, abraçar os filhos e netos com disposição e esperança. O coração é mais do que um músculo. Ele é o centro da vida. Quando ele enfraquece, tudo ao redor se torna mais pesado. Mas quando ele se fortalece, cada gesto se renova com vitalidade. Por isso, hoje é o dia de tomar a decisão
que pode salvar anos da sua existência. Não espere pelo primeiro sinal grave. Não permita que o inimigo escondido trabalhe em silêncio até ser tarde. A escolha está diante de você agora. E se deseja um caminho prático para começar, quero lhe convidar a conhecer o Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Ali, você encontrará receitas simples, saborosas e acessíveis que fortalecem o coração, diminuem a inflamação e ajudam a manter a vitalidade. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse guia é mais do que um conjunto de receitas. É um passo seguro em direção a uma vida mais longa e saudável. Antes de encerrar, quero lhe deixar uma reflexão. Quantos anos você ainda deseja viver com energia e alegria? A resposta depende da decisão que você toma agora. Cuide do coração, cuide de você. Porque quando a vida é bem cuidada, o tempo deixa de ser um inimigo e se transforma em oportunidade de celebrar cada dia. E agora quero ouvir de você. Qual dos hábitos que mencionamos já faz parte da sua rotina e qual você pretende adotar a partir de hoje? Escreva nos comentários, porque compartilhar sua decisão é também o primeiro passo para mantê-la firme.